Live, né? Oi? Isso é live? Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos. Cláudia? E estamos aqui para falar de um filme que é divisor de águas. É inevitável. É um filme que era muito aguardado por ser o nono filme deste diretor. Estamos falando de Era uma vez em Hollywood. ou Once Upon a Time in Hollywood. É a mesma coisa. Né? Tradução literal, para quem implica aí com as traduções nacionalizadas dos títulos norte-americanos. Por que o filme é muito aguardado? É o nono filme do Quentin Tarantino. Promessa de que seria o penúltimo filme que ele vai dirigir. Ah, ele tá indo embora? Ele não vai mais dirigir, ele não tá mais afim. Por que que era... Qual que era o outro negócio? Por que que é divisor de águas? Porque aqui, bem como em Bastardos Inglórios, ele usa um fato real para contar a sua história, inserindo personagens ali, e esses personagens acabam influenciando e modificando um fato que acontece. Obviamente, não daremos o spoiler maior do que se trata esse fato que eles acontecem e eles interagem, porque senão, cara, tu não vai ter por que ir ao cinema. Então vamos lá, vamos para a sinopse breve então. Aqui a gente acompanha O Leonardo DiCaprio, que é um ator de filmes de Bang Bang, Western. Velho Oeste. Velho Oeste. E o Brad Pitt, que é o seu dublê. Que ajuda ele nos filmes e tal. E eles têm uma dupla. São grandes amigos, né? O Leonardo DiCaprio meio que paga o Brad Pitt pra ele ser o empregado dele. Então ele Então ele é dirige, chofer, ele arruma as segurança. antenas de segurança. Então ele... Faz tudo, marido de aluguel. E de vez em quando ele é dublê. Enfim, tá lá. E isso se passa em 1969. O Isso. filme se passa em 1969. Para ser mais preciso, no dia 8. Como sempre, o Quentin Tarantino ele divide em capítulos os seus filmes. E aqui são 3 dias específicos. 8, 9 e depois eu esqueci. 6 meses depois. 6 meses depois. Então, gurizada, a sinopse ela acaba aqui. Porque a partir daqui vai jorrar spoiler. Então não tem por que a gente falar para estragar a experiência de vocês. Essa crítica, ela tá muito dividida, velho. Então o que a gente vai falar aqui é muito mais a nossa opinião, beleza? A gente vai tentar evitar o máximo spoiler, coisa e tal. Vamos lá. Então um dos aspectos interessantes do filme, e que o Quentin Tarantino, pelo menos pra mim, conduziu de maneira interessante, foi inserir personagens reais que nós conhecemos do dia a dia, do mundo do cinema, para conduzir parte da história. Deu muita treta, inclusive, a questão do Bruce Lee. Eu não vou dizer um dos motivos por qual deu treta, porque senão vocês vão perder um grande impacto do filme. Mas o outro ponto que deu foi a maneira como ele retratou o Bruce Lee. Muito arrogante, muito escroto, coisa e tal. Essa não era a imagem que eu tinha do Bruce Lee, com certeza. Diz o Quentin Tarantino em uma entrevista que ele leu mais de uma biografia do Bruce Lee, conversou com pessoas muito próximas e disse que lá, por trás das câmeras, aquela era a atitude dele, que ele mataria o Muhammad Ali com um soco, que ele era mega foda, que não sei o que lá, e ele era fodelão. Que ele se achava, E né? que ele se achava pra cacete. Isso fica nítido no filme. Tipo assim... A impressão que... Eu não sei se é por causa da relação de artes marciais, que a impressão que eu tinha era de uma pessoa mais humilde. Sim, e tal. sim, seja água. Isso eu não faço ideia se qual é a verdade, né? É o Bruce Lee do Tarantino. Enfim. E aí aqui ele vai tomar algumas liberdades. Como ele retrata estrelas ou personagens da época, nem todos a gente tem um referencial, como era o caso do Bruce Lee. A gente tinha uma ideia de quem ele era, e aqui é uma outra completamente diferente. Isso pode ser um choque para algumas pessoas. Fato é que, pelo menos o elenco, ele acertou completamente. Não, o elenco tá muito bom. Margot Robbie tá incrível, Brad Pitt tá incrível, Leonardo DiCaprio tá incrível. Sim. Todos, até o Luke Perry, coitado, né? É o filme póstumo dele, ele morreu, infelizmente. Eu não sei o que é no filme. Ele é um cowboy de branco. Ah, tá. Tudo bem, corta essa parte. Não. Enfim. Al Pacino. O Pacino. Então, assim, ele acertou mais uma vez. Isso é uma grande jogada do Quentin Tarantino. Ele monta uma equipe que é muito foda, é muito difícil
ele não acertar. Isso é lá do começo da carreira dele. Desde o começo ele sempre aposta em pessoas muito boas e elas conseguem entregar algo muito bom. O filme, eu posso começar a dar minha opinião? Claro. O filme, ele se salva por essas interpretações. Porque na minha opinião, e aí vai aquele adendo que volta e meia a gente faz, que a gente não é crítico, que é a nossa opinião, que é... E eu sou muito, tipo, eu gosto de ir ver um filme e me inserir na história, tá presente na história. E eu não vou ficar cuidando muito, tipo, mas a atuação dele... Mas as atuações são muito boas, mas pra mim a história, ela vai de nada a lugar nenhum. São 2h40 de filme. Tudo bem, eu não senti passar. Não foram 2h40 pesada, que tipo, ai meu Deus, esse filme não acaba. Mas que não diz nada. Porque ele... Não, mas é que se tu for pega assim, tipo os dois últimos que eu lembro de ter assistido. Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios, que eu Django. revi esses dias, e Django. Uhum. O Django, ele é arrastado e tal, mas ele tem coisas acontecendo durante o filme. E no Django eu me encantei com a fotografia. Sim. Que é muito melhor. A fotografia do Era Uma Vez em Hollywood é legal? É legal. É inacreditável? Não. É tipo assim, tu espera mais por ser um filme do Tarantino e aí tu tipo, tá, tudo bem. Uhum. Quem sabe se fosse outro diretor, tu falaria, nossa, uma ótima fotografia. Mas aí tu tá esperando muito. É que na realidade meio que o Tarantino é meio Game of Thrones, assim, né? Ele te acostumou com um padrão de qualidade. Isso. E ele vem neste filme com uma coisa um pouco aquém do que ele já vinha entregando. Ele já entregou mais. Muito mais. Melhor do que muita coisa que tem por aí, mas Sim. tu espera mais, assim. É que na realidade... E Bastardos Inglórios, ele é um filme que, tipo, ele é muita coisa acontecendo Sim. muitas vezes. E esse eu acho que, tipo, ele ficou muito tempo acontecendo nada. Nada. O ritmo, o filme podia perder uma meia hora fácil. Sim, 2h40 que não precisava, porque, tipo, tu consegue cortar muita coisa que não vai fazer diferença nenhuma na história. E aí, quando chega no final, que eu não vou dizer o que acontece, né, não vou dar spoiler, mas quando chega no final, tu pensa, caralho, agora vai! O filme acaba. E aí tu fica assim... acabou. O filme ele é um pouco anticlimático, assim, é fato isso. O Tarantino ele tem essa característica de criar finais um tanto quanto apoteóticos, assim, né? Não todos, mas alguns ele consegue trabalhar de tal forma que quando chega no final tu fica... Como, por exemplo, Bastardos Inglórios. É nítido isso, assim, é inacreditável. E aqui, o que eu li sobre ele falando do filme é que ele queria fazer uma homenagem ao cinema, ao mundo do cinema. De quando ele começou a curtir de fato o cinema da década de 60, com os bang bangs, que o western é a vida do Tarantino, né? O famoso espaguete, coisa e tal. E aqui é um tanto quanto anticlimático o final do filme, por duas razões. Tipo assim, eu acho que podia ser mais visceral, como é, por exemplo, o final de Django, que é muito visceral. É exagerado, mas é Quentin Tarantino. Tu espera isso do Tarantino. Tu não espera algo comedido. Apesar de que ali no final rolam algumas cenas tão absurdas assim que tu fica tipo, cara... Então, como eu falei, eu não vi o filme passar. Não vi essas 2h40 passar. E quando começou, tipo, quando deu a última grande cena do filme acontecendo, eu pensei, caralho, agora é Tarantino. Agora vai. E aí acabou. Então, tipo, tu passa o tempo inteiro no filme vendo uma história. Eu mais ou menos, na minha cabeça, eu pensei assim, é como se eu recortasse um pedaço da vida. Tipo, tu acorda, toma banho, vai trabalhar, europeu, almoça. Assim. Eu recortei um pedaço da tua vida e tô te mostrando. Mas não é um pedaço que acontece em coisas mega legais. É o dia a dia, assim. Tipo, sim. É o dia a dia de um ator, então, tipo, vai ser coisas mais legais que o meu dia a dia, que o teu dia a dia? Vai! Mas... Não necessariamente, mas enfim. Não, tipo assim... porque tem coisas inacreditáveis, né? Tipo, o cara tem lança-chamas, velho. Tipo assim, isso é muito inacreditável, tá ligado? Mas o fato é que é um filme de cotidiano. Então, assim, o melhor resumo que eu posso te dar, se tu tá em dúvida, porque vai chover muitas críticas falando que é o melhor filme do ano, é o melhor filme do Tarantino, que tu tal. Cara, eu vou ser muito sincero, assim. Tarantino ele é um cara um tanto quanto complexo.
Os filmes dele, eu já consegui chegar a essa conclusão que ou tu ama ou tu odeia. É muito difícil tu ser indiferente aos filmes do Tarantino. Eu sou um dos caras que gosta muito do cinema que ele produz. Eu gosto muito das histórias que ele conta, eu gosto muito como ele conduz tudo. Principalmente o aspecto de trilha sonora, que eu sempre presto muita atenção. Ele ainda é um mestre nisso, é muito difícil bater o Tarantino nesse quesito. Mas esse filme, pra mim, é o ponto mais baixo da carreira dele. E isso eu tô falando que, cara, tem muito filme lá do começo da carreira dele que se for reassistir hoje, pode ser que tu pense, eu gostava disso, tá ligado? Mas eles ainda têm um fio condutor que é forte o suficiente pra te prender, do começo ao fim. Aqui não. Aqui tu tem o Leonardo DiCaprio se integrando, sim, entregando 100%. Brad Pitt tá sensacional. Eu sou fã do Brad Pitt, é difícil. Eu acho que na verdade ele rouba o filme muito. Rouba. E o elenco secundário contribui muito para enriquecer as cenas. Eu diria até mais do que em Bastardos Inglórios, que tem um grande elenco também. Mas é um filme que, ao contrário dos outros filmes do Tarantino, esse é muito difícil que eu venha assistir novamente. A sensação que eu tive com ele foi a mesma do último álbum do Slipknot, que tem crítica aqui no canal, inclusive. Eu não sei se eu vou ouvir de novo. E eu não me sinto mal por isso, porque eu apreciei um trabalho, mas tá ok, assim, tipo, tá, se tocar eventualmente. E esse é um filme que, se for passar na TV eventualmente, eu não sei se eu vou querer assistir. Se for passar na TV eventualmente, eu vou trocar de canal. Não sei, assim. Ele não me prende como quando começa Pulp Fiction. Eu paro o que eu tô fazendo. Ou Cães de Aluguel, paro o que eu tô fazendo. Bastardos Inglórios, então, meu irmão, eu vou lá, abro uma cerveja e vou curtir enlouquecidamente, porque é pra isso que esses filmes foram feitos. Sim. E esse não é o caso dele. Vamos então para o aspecto mais complexo, que é a nota. É verdade, a gente dá nota, não tinha pensado nisso. Eu vim pensando para fazer a capa do vídeo. Como é que vai ser? Porque tem que dar a média, né? 2. Quer que eu dê a minha nota primeiro? Quero que tu dê. Então vamos lá. Levando em consideração tudo que a gente falou até aqui, a minha nota é 7,5. Só que 7,5 para um filme do Quentin Tarantino é muito ruim. Aqui eu tô levando, ao contrário da Cláudia, eu tô levando em consideração aspectos técnicos, trilha sonora, interpretações, estão todas para mim muito acima da média, mas são todos atores picas, então assim, é muito difícil tu esperar menos do que algo inacreditável deles. É umas coisas que 11 Homens e um Segredo. Não tinha como dar ruim com aquele elenco, tá ligado? E assim sucessivamente as sequências. Então esse é um filme que as interpretações são acima da média porque todo mundo ali é acima da média. Eles são acima da média. Todos. Nossa, é inacreditável. Tá muito foda. Só que, se fosse um filme de um outro diretor, talvez ganhasse 10. Talvez. Porque o final realmente é anticlimático pra caralho. Então, pensando em ser um filme do Tarantino, pensando nas interpretações, e pensando principalmente no fio condutor do filme. O plot principal. O plot do filme. E no final, e eu vou ser muito boazinha e eu vou dar 5. Então, o que a gente tá passando é essa sensação que a gente teve quando a gente viu o filme. Eu indico? Não. Eu não indico. Agora sim, eu sou fã de Tarantino e eu preciso ver no cinema? Vai! Pega uma sessão mais barata durante a semana, aquelas sessões de promoção, assim. Compra naqueles... Peixe Urbano. Não somos patrocinados. Não, infelizmente, patrocina Peixe Urbano. Compra no Peixe Urbano, vai... Mas... porque é um filme que é em 2D, não vai custar tão caro, usa aí meia entrada, dá um jeito. Mas, cara, assim, é um filme que é um pouco complicado de curtir por 2 horas e 40, velho. Indicar, eu não indico. Sim, aí leva água, passa no banheiro antes. Sentiu os 2 horas e 40? Não senti, mas, né? Mas eu acho que é um crime, esse é um filme que é um crime tu levantar pra ir ao banheiro e voltar, porque tu pode ter a sensação que perdeu algo muito importante quando na realidade nada de importante aconteceu. Então, talvez essa seja a pior parte do que eu tô dizendo, assim, porque é pesado. Mas enfim, gurizada, fica aqui a dica. Quer ir assistir? Vai preparado pra ficar 2 horas. Meio que nem a galera fez quando foi assistir Vingadores, o Ultimato lá. Era 3 horas de filme, a galera levou refrigerante, pipoca, refrigerante, cobertor, travesseiro. Vai preparado. Ou Blade Runner. Ou Blade Runner. Só que se tu não é muito fã de Tarantino, eu te aconselho uma outra coisa. Reveja alguns filmes chaves do Tarantino. Bastardos Inglórios,
Cães de Aluguel, Pulp Fiction. Entenda por que ele é tão cultuado antes de já odiar o cara gratuitamente e ir assistir o filme e falar: perdi 2 horas e 40 da minha vida, meu Deus! Analisa primeiro, entenda quem ele é e tu vai entender também a nossa nota, caso tu se permita assistir. E é isso aí, gurizada. Basicamente é isso, né? Era isso. É isso? A gente vai ser odiado pelas pessoas, será? Eu acho que não, porque eu acho que as pessoas, elas vão... A gente vai ser odiado, quem sabe, pelos cults, pseudo-cults, fanzocas de Tarantino que vão dizer: vocês são uns bosta. Tinha até gente botando ele no top 10 sem ter assistido o filme. Enfim! Então é isso, gurizada medonha. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, procurem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram também lá no LinkedIn. Pedimos desculpa aqui pelo breve improviso, mas é que, cara, eu vim direto do trabalho, passei aqui na casa da Cláudia, a gente tá gravando, vou editar e vou upar ele ainda na quarta, pra dar tempo aí da galera, quem tá na dúvida se vale a pena ou não comprar o ingresso antes do filme estrear, fica aí a dica. Fiquem ligados, segundas-feiras, canal AMC, 22h30 começa The Terror Infamy, segunda temporada, muito legal. Assisti o primeiro episódio, vou fazer lives a cada episódio que passa. E por enquanto acho que é isso. As outras lives mais importantes, Fear e The Walking Dead, voltam em outubro/novembro. E é isso aí, é isso? É isso. Feito? Feito. Feito! Então, gurizada medonha, muitíssimo obrigado. Beijo, abraço, tchau e fomos! Valeu, Tchau. falou!